Renato Alves-Blum, meu querido, bom dia. Como é que você está? Bem-vindo. Bom dia, estou aqui por vídeo hoje aqui. Vou até depois dar um print screen nosso aqui. Está me ouvindo? Ouvimos sim, meu amigo. Bom dia. Então, pronto. Bom dia, Aninha. Agradeço aqui o elogio. Quero cumprimentar aqui também a Nay, Veloso, o Charles, o Juliano. Por vídeo é sempre mais interessante, né? Sempre gostoso. Mas vamos lá. Notícias legais da semana. Temos umas coisas aqui interessantes hoje. Olha só aqui, só voltando um pouquinho, Aninha, vocês lembram da primeira sanção que foi aplicada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados na semana passada? Apenas um reforço, né? Lembrando que foi uma microempresa e a sanção veio por ausência de colaboração no processo de fiscalização, isso é muito relevante. E também, anteriormente, a ausência de indicação do DPO, do encarregado de proteção de dados. As microempresas agora não têm essa necessidade, mas na época da fiscalização tinham essa necessidade. E também a ausência do ROPA, que é uma espécie de registro de operações de dados pessoais. Aí, até em cima do que você tinha colocado, lá com relação aos termos de uso, olha que interessante. Tanto a GDPR, Aninha, quanto a LGPD, elas obrigam que empresas tenham esses registros, tenham esse mapeamento que a gente chama, envolvendo aí o tratamento de dados pessoais. Então, quase todas as empresas hoje, principalmente startups de inovação, têm isso. É uma regra legal, isso deve ser cumprido. Teve também uma notícia bem legal, que aí, em função da jurisprudência, todos vocês aí mencionam de forma direta e indireta as questões envolvendo aí a jurisprudência, que foi uma decisão agora do Superior Tribunal de Justiça, muito relevante, em que essa decisão, o ministro responsável, não lembro o nome dele aqui agora, mas depois eu passo para vocês no link, ele reformou uma decisão do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo que proibiu, olha só que interessante, o uso do espelhamento do WhatsApp como prova, mesmo com ordem judicial. E em função de questionamentos, de dúvidas, etc., nós temos na nossa legislação uma possibilidade genérica do uso de provas digitais, o que muda é só com relação à interceptação ou obtenção de algo que já aconteceu. Então, uma evolução da jurisprudência brasileira, eu sempre elogio bastante aqui os tribunais brasileiros nessa linha de adaptação. Muitas vezes até fazendo quase que como se fosse atividade legal na formação da jurisprudência, porque às vezes não dá tempo da gente desenvolver, criar leis, a lei acaba nascendo obsoleta. Ô, Renato, print de tela de WhatsApp, então, não serve mais como prova? Vale, não vale. Vale. Então, foi nesse sentido, para tornar válido. Nesse caso, não foi print, viu, Aninha? Foi o espelhamento, foi o WhatsApp Web, que naquela primeira versão, nós tínhamos aí algumas vulnerabilidades mesmo. A pessoa podia deixar aberto, emular, simular, etc. Nesse caso, foi com ordem judicial, então não teve problema. O outro ponto que eu mencionei também é o reforço, lembrando que adolescentes podem ser apreendidos, né, que é o termo que a gente usa, até citei na semana passada também, a gente usa como se fosse a prisão, enfim, de alguém que pratica um ato infracional grave. Ato infracional é o crime para criança e para adolescente. Né? Eu tinha colocado aqui como notícia, Aninha, você antecipou a questão dos termos de uso do BART. E, por último, o Facebook foi condenado também essa semana a indenizar. Olha que interessante, né? Um cliente que sofreu um golpe, né? Por cópia do seu perfil do WhatsApp. Então, a Meta foi condenada. E por que aconteceu isso? E aí vem o detalhe. Né? Todos nós aqui, dificilmente alguém que não tenha sofrido isso, já recebeu ou já foi avisado que alguém está usando a sua foto e está praticando, né, ilícitos aí, usando a sua imagem, o seu nome, etc. Até eu fiz um vídeo sobre essa decisão, está lá no meu Instagram, Renato Alves-Blum, e teve um sujeito que comentou, falou assim, não, é só você não colocar as fotos nas redes sociais. Eu falei, não adianta, uma foto sempre vai ter em algum lugar da internet. Mas aí, qual foi o ponto da decisão? E por isso que eu gosto muito dos tribunais brasileiros. A vítima, por coincidência, um advogado, primeiro notificou o Meta, né, para o Meta proibir, bloquear aquele número, aquele uso, aquele canal, aquele perfil. E isso não aconteceu, obteve uma liminar, uma medida judicial imediata, uma ordem judicial imediata.
obrigando a que esse bloqueio acontecesse. Isso também não foi feito, portanto, isso foi convertido em indenização. Então, são questões aqui que nós temos aqui que evoluir bastante. A gente sabe que as principais plataformas, elas vêm para o Brasil, suas sucursais têm a orientação das matrizes, mas cada país tem a sua legislação. Eu lembro da dificuldade que foi na implementação do direito ao esquecimento lá na União Europeia. E, por fim, para encerrar mesmo agora, teve um caso aqui interessante. Um homem terá que indenizar a Unimed porque reclamou nas suas redes de demora de operação, mas não foi só uma reclamação. E aí vem aquela questão, né, do excesso, até onde eu posso falar. E aí vem aquela dicasinha, né, não faça com outro aquilo que você não quer que seja feito com você mesmo, e só diga aquilo que você tem provas, aquilo que você tem evidência. Então, essas são as notícias legais aí da semana. Gostei muito aqui da menção também aqui dos tokens, dos securities tokens aqui levantados, da evolução das criptos, e temos muita coisa chegando por aí na parte de direito digital como um todo. Aproveito aí para desejar um bom e um ótimo fim de semana a todos aí, fiquem com Deus. E Aninha, parabéns aí pela moderação, acho que o Renato Grau aqui vai perder um pouco. Bom, de careca para careca, a gente tenta fazer um bom trabalho, né? Ai, Renato, muito obrigado. Renato? Oi, pois Renato, não. Posso fazer uma perguntinha para o Renato? Claro. Renato, você acha que a gente já está num momento onde, assim como tem para a internet, para os planos de saúde, tem um órgão do governo que faz toda essa regulamentação, que a gente consegue entrar ali com uma reclamação e tudo. Você acha que já está no momento de ter um para redes sociais, onde o cidadão possa entrar lá de uma forma mais... No caso, você falou que é um advogado que entrou com esse processo, mas de ter um método da gente poder denunciar e já ser rápido, já multar, de ter um órgão que faça esse meio de campo? Você acha que a gente já está nesse tempo ou vamos esperar mais um pouco? Olha, Veloso, muito bom ponto. Nós já temos o órgão, o Poder Judiciário, né, que inclusive profere as suas decisões em sede de liminar, ou seja, no menor tempo possível, em torno de 24 horas, que para a internet, para os meios digitais, isso acaba, dependendo do caso, sendo até um tempo muito extenso. Mas eu defendo que nós tenhamos juízes 24/7 só para tratar de questões digitais. Mas temos também órgãos, por exemplo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, no projeto de lei do Marco de Inteligência Artificial, há previsão também de uma agência ou de autoridade, a NPD está pleiteando isso, que acho que seria, inclusive, muito, muito interessante. Temos os órgãos de proteção ao consumidor, a Senacom tem um trabalho muito bom, os PROCONs também, além do próprio Judiciário. Mas eu acho que a gente caminha existe uma nova formação da estrutura jurídica chamada autorregulação regulada. Isso tem previsão já na LGPD, isso já acontece na União Europeia em cloud. O que é isso? Aqueles que estão desenvolvendo tecnologia, lembrando que o tempo é sempre aí um adversário, eles desenvolvem melhores práticas, protocolos. Claro que a autorregulação sempre não é nada neutro. E aí vem a figura de um supervisor neutro, privado, mas mais neutro, ou quase neutro, para tentar tirar um pouquinho essa tendência. E aí esses protocolos, essas melhores práticas são, no terceiro momento, submetidas à autoridade, ao Estado que vai homologar. Por isso se ganha muito tempo, né? Você não precisa ter uma lei ordinária específica para isso. E esse comentário que a gente teve aqui hoje, nós continuaremos tendo leis específicas para determinadas circunstâncias, mas cada vez menos detalhamento nas leis ordinárias, aquelas leis que vão para o Congresso, para a Câmara, são aprovadas na Câmara, vão para o Senado, etc. Esse detalhamento, ponto a ponto, ficará com as agências, que podem fazer isso do dia para a noite. Senão, as leis já nascem, uma boa parte delas já nascem obsoletas. Mas caminhamos, sim, Veloso, para uma evolução do Poder Judiciário e também para o nascimento aí de novas autoridades, sem dúvida. Obrigado. Nada. Vamos parafrasear Descartes, né? Se a razão é mal distribuída, que o bom senso, pelo menos, seja melhor distribuído entre as pessoas. Adorei.